A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do eterno Deus para todos os parceiros do canal, graça e paz da parte de Cristo Jesus para você que está me assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal. Que a alegria do Senhor, que a nossa força possa estar no teu relacionamento conjugal, bem como familiar. Trago hoje, como sempre, uma palavra de encorajamento, de edificação e de consolação para o bom andamento no teu relacionamento conjugal, também familiar. Porque quando vai bem o casal, a família também vai muito bem. Uma palavra de Deus eu trago hoje para todos os cônjuges, baseado em um versículo da palavra de Deus, do capítulo 7 da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. É um capítulo a qual Paulo tira o seu tempo, muito embora alguns dizem que ele não foi casado, não se casou, não teve esposa, outros dizem que tem, mas ele trata no capítulo 7 sobre o relacionamento conjugal, como também relacionamento familiar. E no capítulo 7, no versículo 33 da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, diz assim: mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a sua mulher. Existem duas palavras muito importantes aqui. A primeira é cuidado ou cuidar. A segunda aqui fala de agradar. A pergunta é: você tem cuidado do teu cônjuge? Você tem feito tudo para agradar o teu cônjuge? Sabe por que eu faço essa pergunta? É simples, porque às vezes, pela falta de cuidado, de agradar um ao outro, muitos conflitos estão dentro do casamento, por coisas que são tão simples, que é cuidar um do outro, que é dever, é responsabilidade, e também agradar um ao outro. Então o tema que eu trago hoje é um tema baseado nesses princípios aqui desse versículo. Casados assumem as suas responsabilidades. Você esposa, tem assumido a sua responsabilidade dentro do relacionamento conjugal? E eu não falo tão somente para os esposos e esposas que são servas de Deus, que são servos de Deus. Não, eu falo para todos os casais que me acompanham. Tem casais que são católicos, tem casais que não servem a Deus, não tem nenhuma religião, mas estão aí no canal. Mas se estende para todos o que eu irei falar neste momento. Porém, para você que me assiste pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Pastor Ezequiel Pereira. Estou atualmente na cidade de Matões do Norte, pastoreando a Igreja Assembleia de Deus pela graça e poder do Altíssimo Deus. Faço a você um convite especial para se tornar membro do canal, participante dessa família. De que forma, você me pergunta? É simples, é só fazer aí a tua inscrição. Após fazer a tua inscrição, você precisa ativar o sininho em todos para receber as notificações toda vez que nós colocarmos um vídeo novo. Depois você vai tomar duas atitudes importantíssimas, principalmente para o YouTube e para mim também. É deixar aí a tua curtida, o teu like, o teu joinha e também o teu comentário. Porque tanto a curtida como o comentário fará com que o meu vídeo permaneça mais tempo na rede e outras pessoas se tornem parceiro assistindo o vídeo, tá bom? Muito bem, e se tratando de mim, também eu vou entender que você gostou ou não do assunto que nós estamos colocando no canal. Muito bem, vamos falar aqui baseado neste versículo da palavra de Deus. Pessoas casadas, servos de Deus ou não, além de responsabilidade que lhe impõe a vida no dia a dia, no seu trabalho, responsabilidade deste mundo, nós temos ainda também uma outra responsabilidade muito importante, que é agradar e cuidar um do outro.
E isso é muito importante quando nós colocamos em prática essas duas palavras aqui do versículo, cuidado e agradar. Muitas discussões, muitos problemas estão acontecendo no relacionamento conjugal porque nós não estamos colocando em prática o cuidado e também a questão de agradar um ao outro. Às vezes nós agradamos as pessoas de fora, um amigo, um parente, e não agradamos o nosso próprio cônjuge que vive conosco diariamente debaixo do mesmo teto. Nós temos que entender algo interessante. Casais têm dupla responsabilidade, agradar ao Senhor e agradar também ao seu cônjuge. Primeiro, agradar ao Senhor. E se eu estou agradando a Deus, eu não posso deixar de agradar a minha esposa. Se eu estou cuidando das coisas de Deus, eu não posso deixar de cuidar da minha esposa. Eu sou pastor de uma igreja e tenho uma tarefa árdua, como todos os pastores que estão aí no canal, que faz parte do canal. Porém, o meu cuidado pelas famílias que se congregam comigo, pelas pessoas que estão se congregando comigo, é grande, mas eu não posso ultrapassar esse cuidado de deixar de cuidar da minha esposa. Por isso que Paulo, mais uma vez aqui repetindo, na primeira carta de Coríntios, capítulo 7, verso 33, ele diz assim: mas o que é casado, ele está falando daquele que assumiu a responsabilidade do matrimônio, cuida das coisas deste mundo e em como há de agradar a sua esposa, como ele deve agradar a sua própria esposa. Por que ele está falando sobre isso? Porque na sociedade pagã da época, os esposos eles não assumiam essa responsabilidade. A sociedade pagã, em que aqueles crentes estavam inseridos, os maridos não tinham obrigação alguma em agradar a sua esposa. Ao contrário, a maioria deles tinha 2, 3 mulheres. E não tinha uma esposa propriamente dita. É claro que Deus nunca permitiu, nunca aceitou o homem ter 2, 3 mulheres, nem a mulher ter 2, 3 homens. Nunca foi plano de Deus. Tanto é que quando Deus institui o matrimônio, lá em Gênesis capítulo 2, verso 24, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, não as suas mulheres, né? Então, Paulo aqui chama a atenção para que aqueles homens que viviam fora dos propósitos de Deus e ainda não tinham aceitado Jesus como Salvador, esses casais, Paulo chama a atenção agora que eles agora em Cristo Jesus são nova criatura. O que diz Paulo, se não me engano, na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, verso 17? Quem está em Cristo, nova criatura, o verbo aqui né? As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O que quer dizer? Se o esposo naquela época não tinha pretensão, não tinha intenção, não tinha nada na vida dele de que fizesse ele cuidar da sua esposa ou agradar a sua esposa, mas agora, como servo de Deus, ele precisava colocar em prática. Ele precisava colocar em prática. E a pergunta que eu faço: você tem colocado em prática o cuidado para com a tua esposa? Esposa, o cuidado para com teu esposo? Os cônjuges estão cuidando um do outro, agradando um ao outro? É muito importante nós colocarmos em prática. Agora, aqui está falando de dignidade ao casamento. Esse versículo que eu li da palavra de Deus está trazendo aqui a dignidade do casamento e a responsabilidade matrimonial são trazidas à memória dos crentes, dos servos de Deus. Ou seja, Paulo, mais em cima, ele fala que o solteiro, ele tem cuidado das coisas de Deus, das coisas do Senhor e como agradar o Senhor. Porém, o casado, ele tem agora duplo cuidado. Ele precisa cuidar das coisas de Deus, mas jamais deixar de cuidar da questão do seu relacionamento conjugal e do seu relacionamento familiar. Enquanto o solteiro estava livre para tão somente servir a Deus, os casados agora, eles têm agora 2
fatores importantes. Eles precisam entender que tem que agradar a Deus, mas também agradar o seu cônjuge. E eles precisam cuidar um do outro. E não somente o cônjuge cuidar um do outro, como os dois juntos, unidos, uma só carne, cuidar da sua própria família. Neste versículo, propriamente dito, é sem dúvida um chamado à responsabilidade conjugal, de agradar o seu cônjuge bem como ao seu Senhor. Ele quer dizer isso. Nesse versículo propriamente dito, chama para nós, servos do Senhor, casados, uma responsabilidade muito grande. Então nós precisamos entender como servo de Deus. Um casal cristão que deseja agradar a Deus deve lutar pelo seu casamento. Tem pessoas que querem abandonar o barco na primeira situação que acontece. Primeira discussão, que todos nós somos sabedores, que no relacionamento conjugal tem seus altos, seus baixos, às vezes está nivelado, às vezes um está em cima, outro está embaixo, é uma situação. Todos nós somos sabedores disso, né? Mas nós queremos entender que aqui o casal cristão deseja o quê? Agradar a Deus e deve lutar pelo seu casamento. É a responsabilidade, é o dever do casal cristão. E ele deve lutar pelo seu relacionamento conjugal, pelo seu casamento. Uma das maneiras de lutar, você pode até perguntar, pastor, e como eu devo lutar pelo meu casamento? É estar atento às necessidades espiritual, emocional, física do teu cônjuge. São 3 pilares aí na questão do cuidado, na questão espiritual, na questão física e na questão emocional. Você, esposo, tem atentado para isso na tua esposa? Você, esposa, tem atentado para isso no teu esposo? Na questão espiritual, os dois estão altos, se ajudando mutuamente, lutando para que os dois tenham uma vida espiritual agradável diante da presença de Deus em santidade? A outra questão muito importante, física. Tu tem cuidado da tua esposa, a esposa tem cuidado de ti como esposo, um tem cuidado um do outro, né? E na questão emocional, alguém está aí de repente emocionalmente passando por uma dificuldade, os dois unidos não é melhor? Não vencerão? Olha o que diz em Éfeso, capítulo 5, verso 28. Assim deve o marido amar sua própria mulher, como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Aqui está falando de cuidado. Ninguém vai cuidar um do outro se não amar. E esse princípio aqui se aplica também à esposa. Se a esposa ama o esposo, ela vai cuidar, ela vai assumir as suas responsabilidades de forma que venha agradar e cuidar do próprio esposo. Infelizmente, amados e queridos irmãos, hoje vemos muitas pessoas envolvidas no trabalho da igreja, nos trabalhos seculares. Tem pessoas que têm 3, 4 empregos, a mulher tem 3, 4 empregos e ambos quase não se vê, quase não tiram tempo para os dois, para cuidar um do outro, para agradar um ao outro. Quando um chega do trabalho, às vezes até come, não espera o outro, vai logo dormir, de forma que os dois estão vivendo dentro de casa como amigos e não como cônjuges. E isso traz muito prejuízo para o casamento. Às vezes tem pessoas vivendo assim. Aí você pode até dizer, mas eu vivo bem dessa forma. Bom, se dessa forma é bem para ti, mas os princípios da palavra de Deus não é. E às vezes nós estamos tão, vamos dizer, ligados nessa questão do ter, que nós não queremos ser cuidadoso e agradar. Nós queremos mais do ter. É ter um carro bom, é ter uma casa boa, tudo bem, isso é essencial. É muito importante o casal junto lutar. Eu acredito que sim, mas muitos casais lutaram tanto, quando perceberam, os dois já não tinham mais amor, já não tinham mais afeição, já não tinham mais tolerância, paciência um com o outro. Tenha cuidado com isso, porque pode ser que esteja até acontecendo aí no teu casamento. Então, infelizmente, muitas pessoas, e até pastores, muitos de nós, pastores, temos lutado tanto pelas famílias
a qual está sob os nossos cuidados e esquecemos da nossa própria família. Tem muitos pastores aí que são bom pastor, né? Cuidam bem das ovelhas, mas não cuidam das principais ovelhas, que é a própria família. Davi foi um homem que cuidou muito bem de Israel, mas não cuidou muito bem da sua própria família. E olha o que diz a palavra de Deus em Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Tem servo de Deus que está pior do que o infiel. Tem homens e mulheres que já se casaram e que nunca foram à igreja, que cuidam muito bem um do outro e cuidam muito bem da sua própria família, muito mais do que um servo de Deus que tem princípios, que tem a palavra de Deus para nortear. Muitos de nós estamos falhando na questão da família. Muitos de nós estamos falhando na questão conjugal. E nós precisamos ter cuidado, né? O melhor testemunho que um cristão casado pode dar é o cuidado do seu casamento e da sua família. Nada justifica se envolver nos trabalhos do Senhor e descuidar do seu casamento e da sua vida familiar. Então aqui o apóstolo Paulo, ele não está se direcionando tão somente ao esposo, quando ele está dizendo, mas o que é casado cuida das coisas do mundo e em como agradar a sua mulher. Paulo está também se referindo, muito embora aqui vá direto para o homem, mas esse princípio é aplicado também pelo poder da palavra de Deus em você, esposa. É muito importante, o marido deve estar atento às necessidades da esposa e a esposa também atento às necessidades do marido. O marido deve cuidar da esposa e a esposa cuidar do marido. Deu para compreender? Dá para colocar em prática? Dá para nós melhorarmos o nosso relacionamento conjugal se nós colocarmos esses princípios? Talvez alguém que está assistindo esteja passando por uma dificuldade no casamento e justamente por faltar o cuidado e por faltar a questão de agradar um ao outro. Que o Deus eterno te abençoe, que o Deus eterno te proteja, te guarde, te fortaleça e te encoraje a lutar pelo teu relacionamento conjugal. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.